Vamos para a nossa primeira entrevista por aqui. A gente fala sobre o projeto de lei que dispõe sobre a possibilidade de famílias que se encontram na fila para adoção funcionarem como famílias acolhedoras e dá prioridade dessas mesmas famílias para adotar as crianças ou adolescentes que já tenham acolhido. E eu converso sobre esse tema com a deputada Janaína Pascoal, do PRTB, aqui nos nossos estúdios. Deputada, bem-vinda novamente ao Alesp Notícias. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de dizer para a população que esta casa aprovou um projeto muito importante, porque vai dar visibilidade para as crianças que estão em abrigos e que ainda não estão na fila para serem adotadas. Porque muita gente não sabe que no Brasil nós temos uma fila de crianças já liberadas para serem adotadas, mas o número de crianças em abrigos, esperando uma definição de sua situação jurídica, é muito maior. Algo em torno de 5 mil na fila para 30 mil crianças abrigadas, tá? E esse projeto possibilita que, de imediato, as famílias que estão habilitadas para adotar recebam a guarda de crianças que ainda esperam a definição da sua situação jurídica. É uma lei, né, se for sancionada pelo governador, em total consonância com o ECA, tá? Mas que vai dar mais força para os juízes colocarem essas crianças em ambientes, em lares, que serão seus lares definitivos, né? Então, assim, é muito importante para o desenvolvimento emocional, psicológico dessas crianças. E eu lembro, deputada, quando ainda o projeto tramitava nas comissões, a senhora veio aqui, né, explicando para o nosso público justamente o quanto ajuda em todo o processo essa questão que agora foi votado e aprovado em plenário semana passada, né? Sim. Agora segue para a sanção do governador João Dória. E justamente nessa questão meio burocrática, né? Me parece que ainda essa questão de adoção no Brasil é muito burocrática. Sim, porque os casais se habilitam, na verdade se inscrevem, tem que esperar entrevista com psicólogo, com assistente social. Esse processo às vezes leva 3 anos para habilitar. Depois de habilitados, muitos esperam 3, 4, 5 anos para receberem essa criança. Então, com essa nova sistemática que a gente pretende instituir em São Paulo, se o projeto aprovado aqui na casa for sancionado, não só aquelas crianças que estão na fila poderão ser colocadas nessas famílias já habilitadas. É muito importante destacar isso. São pessoas que já passaram pelo psicólogo, pelo assistente social, estão preparadas. Essas crianças que estão em abrigos, às vezes esperando processos extensos para a destituição do pátrio poder, que sofreram abusos, que têm mães em situação assim de muita drogadição pesada, essas crianças já poderão ser colocadas em famílias. Eu acho que é importante a gente destacar também para quem está em casa essa parte aqui, né? Dá a possibilidade dessas famílias que se encontram na fila de adoção serem essas famílias acolhedoras e que elas tenham a prioridade ou possam ter a prioridade em adotar essa criança que elas acolheram. Sim, eu até retirei do texto a palavra famílias acolhedoras, porque alguns colegas de outras bancadas se incomodaram com essa expressão, com medo que houvesse uma confusão com outro programa que é social, é um programa da área de assistência social. Então, como é que funciona? É uma família já habilitada que quer adotar. Ela vai receber a guarda dessa criança, cuja situação jurídica ainda está em discussão, mas que tudo indica será retirada da família biológica e depois ela adota essa criança, entendeu? É como se fosse uma antecipação da adoção, só que juridicamente só assim, se acerta a situação quando o pátrio poder for destituído aqui. Hoje eu conversei com o defensor-geral, a defensoria interpõe recurso do recurso, querendo forçar que a criança fique na família biológica, que muitas vezes não a quer, né? Então, às vezes, conseguiu destituir a defensoria, até a revelia da própria família biológica recorre, e essa criança fica em abrigo, às vezes vai para famílias provisórias. Quando ela vai para uma família adotiva, ela já está com 6, 7 anos, o que dificulta na verdade, diminui a possibilidade dela ser adotada. Então, acho que é um projeto muito humanitário, né, que vai prevenir um monte de males e vai dar famílias para essas crianças que hoje são invisíveis ao sistema, né? Eu espero firmemente que o governador deixe questões políticas de lado e sancione esse projeto, tornando esse projeto lei no Estado.
E eu posso aproveitar essa oportunidade só para fazer um esclarecimento? Pode. Eu acabei de conversar com a vereadora Diana de Ilhabela, ela é presidente da Câmara Municipal de Ilhabela, e ela me disse que muitas pessoas ainda não sabem, né, que o projeto de lei que eu aprovei ainda lá no início do nosso mandato, garantindo às mulheres o direito de participarem da decisão sobre o seu parto, né? Que se quiserem fazer cesariana, obviamente debatendo com o médico, elas têm direito a se manifestarem, têm direito à analgesia no caso do parto normal. Muitas pessoas não sabem que essa lei vigora no estado de São Paulo, tá? Então eu quero deixar muito claro aqui que a lei 17.137 de 2019 teve sim a sua constitucionalidade questionada, mas o Supremo Tribunal Federal confirmou que a lei é constitucional. Então, todas as mulheres no estado de São Paulo, não importa se tem plano de saúde, se não tem, elas têm direito à voz no momento do seu parto. E, se não me engano, no momento em que tramitava também, nós fizemos aqui na Rede Alesp programas sobre isso, nós né? Fizemos audiências públicas, porque as pessoas têm muito essa coisa de que o parto normal é sempre melhor. O parto normal é ótimo, desde que a mulher tenha condições físicas de fazer esse parto normal. E a parturiente, a gestante, ela precisa ser ouvida, né? Ela não é um objeto. Então, essa lei vigora, né? Foi bom falar com a vereadora, porque ela se surpreendeu quando eu disse isso para ela. Então, que fique claro aqui, agradeço a Rede Alesp pela oportunidade. Imagina, deputada. Aproveitando, então, a senhora aqui, ontem começaram as audiências do orçamento para o orçamento de 2023. Hoje acontece mais duas, né? Uma acontecendo nesse momento em São José do Rio Preto e à noite também. Pensando nesse orçamento para 2023, daquilo que se é necessário e que se deve ser colocado em prática, qual a visão da senhora? Bom, primeiro, eu gostaria que houvesse uma redução na verba destinada à publicidade, porque eu não me conformo com os valores que são destinados à publicidade, tanto aqui no Estado, mas também no âmbito federal. O que eu critico para A, eu critico para B, né? Então, eu gostaria. E eu estou até um pouco preocupada com o início desses debates, porque aí a gente coloca a cabeça já no próximo orçamento, já em 2023, mas eu ainda estou com a cabeça no orçamento que a gente aprovou em dezembro, que foi um orçamento bilionário, né? A casa aqui, contra o meu voto, autorizou liberar 4 bilhões a mais para a realização de obras neste ano de 22. E eu não estou vendo essas obras em andamento. Então, assim, antes de eu colocar, obviamente que eu vou acompanhar esses debates e a gente vai fiscalizar, mas eu tenho medo da gente já virar, né, o botão para 2023 e deixar de fiscalizar a aplicação do dinheiro, assim, dos bilhões liberados para 22, para a realização de obras em estradas, duplicação, por exemplo, da M-Boi-Mirim, né? Que eu não estou vendo acontecer, entendeu? Então, o que eu quero pedir para a população, para os deputados, para os vereadores, vamos debater 2023? Sim, mas não vamos deixar de fiscalizar a dinheirama toda que foi liberada para este ano. Só fazendo um parênteses, aproveitando a fala da deputada, que este ano, como é um ano eleitoral, as audiências públicas, elas foram antecipadas para o primeiro semestre, justamente por essas questões legais da eleição. Por isso, também, nesse momento, foi feita a antecipação, porque geralmente é no segundo semestre, muito mais próximo do outro ano subsequente, né? Só para deixar esse parêntese, para que a população entenda por que já está discutindo 2023. Mesmo que ainda demore um tempo, né? Temos muitos meses ainda para 2023, muito se falou do orçamento pensando num ano de pandemia, ainda no ano pandêmico, vindo de 2 anos assim, de alta complexidade nessa questão da pandemia. Talvez a gente se encaminhe aqui para a reta final da pandemia esse ano. A senhora imagina que para 2023 é um orçamento mais complicado, entre aspas, por ter que pensar em coisas de pós-pandemia, dos gargalos que vão efetivamente ficar para 2023 do que para 2022? Não, eu acho que do ano passado foi mais complexo. Foi mais complexo. E penso que os parlamentares, a população, que nós devamos focar na capacitação dos indivíduos para os empregos. Eu visito algumas cidades
em que os prefeitos e os vereadores diziam assim, doutora, a senhora acredita que instalaram uma empresa aqui, instalaram uma indústria aqui, e a nossa população não tem condições de ocupar os cargos? Então, nós precisamos olhar para a qualificação, sabe? E com essa história de tecnologia, de startup, de high-tech, todo mundo acha que é treinar as pessoas para coisas assim muito complexas. Mas nós precisamos das pessoas também treinadas para fazer o básico, né? Às vezes você tem uma cidade turística com um hotel e que você não consegue ter gente para atender na recepção, para cuidar da manutenção, entendeu? Então, a gente precisa preparar os nossos jovens, as pessoas que ficaram desempregadas por força dessa crise, dos fechamentos e tudo mais, para ocuparem as vagas que surgem e continuarão surgindo. Quando nós temos deputado e deputada aqui nos nossos estúdios, a gente aproveita também para esmiuçar algumas questões, não só, né, do projeto de lei que a gente começou falando, mas de outras questões. Estamos em março, mês da mulher, né? A gente tem falado muito sobre representatividade das mulheres na política e no parlamento. Claro que depois de 2018, talvez muitas das pessoas que não acompanham política souberam quem é Janaína Pascoal, não é? Como que a senhora, essa representatividade no sentido de mostrar a força da mulher, mostrar que é possível estar num parlamento e lidar como mulher com haters e afins, redes sociais, que todo mundo é uma terra de ninguém às vezes. Como é que é isso sendo mulher? Não que seja excludente ser mulher ou não, mas me parece que as pessoas enfrentam pelas redes sociais a mulher diferente que enfrenta um homem. É impressionante. É impressionante. Folgam muito mais. Folgam, essa é a palavra. É a palavra. Folgam muito mais, entendeu? Eu acho que fosse um colega, né, que se manifestasse, as críticas não seriam tão contundentes, em todos os aspectos. Qual é o conselho que eu dou, né, para as mulheres em especial, mas também para os jovens, sejam meninos ou meninas, porque o jovem, ele é mais suscetível, ele às vezes se deprime, nós temos casos até, infelizmente, de suicídios. Então, assim, procurem se fortalecer, sabe, fisicamente, né, emocionalmente, espiritualmente, para deixar o mal no outro, entendeu? Uma pessoa que perde seu tempo para entrar na sua rede só para te diminuir, para te xingar, para te desconstruir, inclusive fisicamente, né? Tem gente que perde, né, porque você não penteia o cabelo, porque você não se veste bem, porque você envelheceu, porque você engordou, fora todas as outras, né? Pensa o seguinte, se essa pessoa está gastando tempo com isso, como a vida dela é sem graça? Entendeu? Melhor definição. Deixa esse mal no outro, entendeu? Não puxa para você, sabe? Eu sou muito entusiasta do exercício físico. Eu acredito que a pessoa que faz exercício físico, preferencialmente na parte da manhã, quanto mais cedo melhor, ela já faz o sangue circular, então, oxigena também acho o cérebro. Que de manhã é mais fácil fazer exercício sempre melhor. Noite. Oxigena o cérebro, entendeu? Já muda o clima, a energia, sabe? Se o outro tem tempo para entrar na rede social, para te desconstruir, é porque a vida dele está muito ruim. Então, assim, reza por ele, entendeu? Não traz isso para você. E quando a gente fala de representatividade, daqui a alguns anos e décadas, talvez num estudo da história política do Brasil, ou da história mesmo, né, de saber como é que foi o ano 2000, 2010 aqui no Brasil, todo mundo vai estudar também a passagem, vai saber quem é Janaína Pascoal e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque como é para a senhora, enquanto pessoa, saber quem entrou para a história do Brasil? No sentido de... Daqui 10, 20, 30 anos, vai continuar contando aquele período da história e que a senhora faz parte. Então, sabe o que eu penso sempre? Porque, assim, ou não pensa sobre isso? A maioria dos professores de história, aqueles que escrevem os livros, tem um pensamento diferente do meu, né? Então, eu sei que eu estarei nos livros, mas eu não sei qual é a versão que eles vão contar. Então, o que é importante é ter a consciência tranquila, acreditar em Deus, acreditar que o nosso trabalho, ele objetiva o bem, entendeu? E, assim, não preocupar com o que dizem da gente, seja agora, seja no futuro. Porque, senão, isso acaba amarrando, você entendeu? Né? Que eu seja vista como alguém que sempre lutou pelo que acredita,
sempre buscou o justo, entendeu? Independentemente das pessoas concordarem ou não comigo. E quero que as meninas que eventualmente estejam nos ouvindo tenham vontade, se sintam capazes, sabe, de fazer parte dos grandes debates. Nós estamos há 15 dias, dia 2 de abril, é o último dia para as pessoas se filiarem, para se candidatarem esse ano. É muito comum o ser humano, seja homem, seja mulher, mas em especial a mulher, nunca achar que ela pode ser a pessoa a fazer, entendeu? Sempre achar que alguém pode. Então, reflita sobre esse prazo, amadureça. Se quiser se candidatar esse ano a um dos muitos cargos, felice, porque ainda é uma exigência da nossa legislação, sabe? É muito interessante que as mulheres são muito convidadas para serem vices, nunca são convidadas pelos partidos para serem as candidatas principais. Ou a protagonista daquela chapa, né? Vamos então, dizer. assim, eu acho que a gente tem que começar a quebrar, sem discurso de ódio, sem exagero, mas quebrar com essas verdades impostas, né? Perfeito. Agradeço demais, deputada, a senhora aqui novamente nos nossos estúdios, contando um pouquinho esse outro lado, não só do ser deputada, né? Mas enquanto mulher aqui na política, que é muito importante pra gente. Obrigada, honra minha. Obrigada. Obrigada, deputada.